Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje, dia 4 de março, falando sobre a modulação que eu realizei ontem, lá para o grupo Master Quantic do WhatsApp. Se você é novo aqui, talvez você ainda não saiba, mas eu trabalho gratuitamente lá no grupo do WhatsApp com uma modulação por semana para nos tornar mais permeáveis, mais ressonantes com a liberdade financeira. Então, toda semana eu faço uma análise e uma nova modulação, ajustando o nosso campo com o campo da liberdade financeira. Esse trabalho ele só é possível de ser feito com a qualidade, com a profundidade com o qual eu desenvolvo, porque eu trabalho com equipamento Morphos. Esse equipamento aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, se eu soltar ele aqui, esse aqui. Esse equipamento, ele é um equipamento quântico, é um empoderador pessoal que trabalha através das ondas escalares de Tesla, que me permite analisar o campo informacional de qualquer realidade manifesta. E a partir do momento que eu analiso, eu entendo as dissonâncias do campo atual para o campo que eu gostaria, da realidade que eu gostaria de estar vivenciando. Então, eu consigo neutralizar aquilo que está dissonante e potencializar aquilo que é ressonante com a manifestação que eu desejo. Então, falando a grosso modo, a gente altera a realidade trabalhando através do campo informacional, do campo energético e do campo geométrico, trazendo essa nova estrutura para o plano físico. E para que isso aconteça mais rapidamente, né, para que cada um de nós, enquanto indivíduo, possa integrar mais dessas modulações, essa é a razão desses vídeos, né? Porque quanto maior o grau de consciência daquilo que eu estou manifestando, mais rapidamente eu posso transformar. Eu volto sempre a dizer, né? Jesus já dizia, conheceis a verdade e ela vos libertará. Eu não consigo transformar em mim nada que eu não reconheça. Então, a gente vai trazendo para o consciente tudo aquilo que está em nós a nível inconsciente para que a gente possa transformar. Então, por isso, assistir a esses vídeos é tão importante. A gente vai hoje, mais uma vez, né, falar dessas dissonâncias, mas eu quero trazer algo que é importante. A gente, nessa semana, nós tivemos um alinhamento no dia 28 de fevereiro, né, dos 7 planetas pessoais, e a gente entende que um alinhamento como esse, tão grande, com tantos planetas, ele tem um porquê muito profundo no processo de desenvolvimento da humanidade de forma individual e coletiva. Que esse alinhamento ele está nos auxiliando para esse processo de ascensão planetária, de ganho de consciência. Então, como a gente vai conseguir promover os ajustes que são necessários, que cada um desses planetas está trazendo para a gente, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Vai aparecer aqui por cima, depois você assiste, para você entender a energia de cada planeta, o que cada um está trazendo como potencial e como desafio para esse momento. E entender que esse alinhamento ele vai continuar reverberando ainda por muito tempo. Ele vai reverberar muito fortemente nesse mês, ele vai reverberar de uma forma mais sutil nos próximos meses e ainda mais sutil nos próximos anos, mas ele vai continuar reverberando. Então, é importante a gente entender o que isso traz para o nosso campo. E a mudança foi muito drástica. Vocês vão ver a análise da semana passada, antes desse portal de alinhamento, e a análise dessa semana, depois do alinhamento. E quais são as dinâmicas? Tudo aquilo que estava em processos mais profundos de consciência veio à tona. Então, muitos de nós, muito provavelmente, estamos vivenciando dias bem desafiadores em vários aspectos, porque processos de autoobsessão foram liberados, crenças e padrões mentais que estavam muito enraizados foram trazidos para a dinâmica, né, da consciência para que a gente possa lidar com eles. Então, entender
o que esse portal trouxe para a gente. Assistindo o vídeo vai fazer total diferença nisso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, a gente vai começar a análise com o arquétipo, né? Qual o arquétipo que está regendo o nosso trabalho essa semana e tudo o que ele traz para nós de potencial e o quanto de sombra nós, enquanto grupo, estamos projetando sobre a luz do arquétipo. Vou, mais uma vez, o arquétipo não tem sombra. Arquétipo é a perfeição, certo? Quem tem sombra somos nós. Nós projetamos a nossa sombra sobre o arquétipo. E aí vivenciamos as dinâmicas trazidas pelo arquétipo, tá? Então, o arquétipo do Papa, ele é um arquétipo que representa a sabedoria, que representa a autoridade, que é essa ponte entre o consciente e o inconsciente, entre a razão e a intuição, né? Ele trabalha também muito em cima do ensino e da estrutura. Mas uma coisa que eu gosto muito de trazer à tona em relação ao arquétipo do Papa é que ele é uma autoridade, ele é visto como um exemplo, ele tem um status quo que ele faz questão de preservar. E isso é importante da gente entender, porque muitos de nós isso já vem sendo mostrado para nós no decorrer das modulações e das análises, que nós temos a tendência a não nos conectarmos com a verdade de cada um de nós. O que realmente a gente está sentindo, o que realmente a gente está fazendo, e a gente acaba criando um mundo de faz de conta para que fique mais fácil lidar com a realidade. E esse caminho é o caminho para se manter na ignorância, é um caminho para se manter nas sombras, na escuridão. A luz precisa vir, a consciência precisa brotar, eu preciso reconhecer esses padrões e preciso atuar diante deles. Então, o Papa, ele tem uma questão que é muito importante dele não aceitar não ser visto como essa autoridade. Ele preza muito pelo que as pessoas pensam dele, pelo que as pessoas falam dele, pelo retrato, né, que ele criou, pela imagem que ele criou de si mesmo diante das outras pessoas, diante da sociedade. E isso faz com que, muitas vezes, ele haja de forma não íntegra para manter essa imagem que ele projetou, que ele criou dele mesmo. Então, uma das dores do arquétipo do Papa é você olhar para si e ver que você, nesse momento, é uma fraude. Que a imagem que você projeta externamente não é a verdade. Que você mente para você e para os outros. Então, essa falta de integridade, ela vai agir muito profundamente nas nossas dinâmicas de vibração. Porque a liberdade financeira, ela está ligada à autenticidade. Ao quanto eu me permito ser autêntico, ser livre para ser quem eu sou em essência, me aceitando, me amando, me honrando, exatamente do jeito que eu sou. Entendendo que todas as dinâmicas de medos, né, de autossabotagens, elas são dinâmicas não de quem eu sou, mas das cascas de proteção que eu criei com medo de sofrer, com medo de ser rejeitado. Quando eu olho através dessa dinâmica, eu me permito ter um olhar amoroso para tudo isso que eu faço, muitas vezes de forma inconsciente, e ir restaurando a minha autenticidade. Então, a carta do Papa, ela vem mostrar para a gente que nós estamos vivenciando a realidade através de uma mentira, que a gente conta para a gente e para os outros, para fazer de conta que a gente está bem, para fazer de conta que o meu profissional está indo bem, para fazer de conta que... Então, a gente está fazendo de conta, no sentido negativo, não fazendo de conta para que eu possa me transformar naquela pessoa, mas fazendo de conta para me impedir de progredir.
porque esse faz de conta que diz que está tudo bem me impede de buscar transformações, porque eu não vou transformar aquilo que está funcionando. Né? A partir do momento que eu reconheço que aquela trajetória não está funcionando, é quando eu vou gerar mecanismos para encontrar novas posições, novos lugares, novas ações, novos pensamentos, novas emoções. Então, essa semana, a energia diz para a gente o seguinte: olhe para a sua realidade. Através do seu interior, veja o quanto de mentira você está projetando para a vida. Eu vejo, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de marketing, né? E eu vejo muitas pessoas querendo oferecer transformações dos seus produtos que elas ainda não têm. Isso é ser íntegro? Você vender algo que você não tem, que você não construiu para você, mas dizer para outras pessoas que você é capaz de guiá-los a esse lugar, é integridade? Então, são essas as dinâmicas que eu preciso começar a observar, porque a gente está falando aqui de liberdade financeira, mas não só voltado para o meu comportamento no profissional, mas também em todas as áreas da minha vida, porque a prosperidade, ela abrange todas as áreas, né? Então, o meu casamento está como realmente eu mostro ou eu faço de conta? A minha atividade profissional, a transformação que eu ofereço, o serviço que eu ofereço, está alinhado à total integridade? A pessoa que eu sou, que eu mostro para as outras pessoas, é verdade sobre mim? E eu vou trazer aqui para vocês uma situação, eu acho que eu já falei num treinamento interno, né, lá no Instituto Maestria Quântica, que eu tenho, né, uma pessoa que é muito, muito, muito querida, e ela sempre com um humor incrível, sacadas muito rápidas, muito sarcástica, inteligente. Então, é uma pessoa que, aparentemente, né, convivendo com ela, que tiraria as dinâmicas desafiadoras da vida, sabe, de boa. Sabe, tudo ela fazia uma piada, tudo ela zoava a si mesmo. Então, aparentemente, era muito tranquila, até que ela veio ser tratada. E aí, quando nós começamos a olhar as dinâmicas, eu, enquanto terapeuta, eu entendi que isso era o mecanismo de fuga da realidade dela. Ela usava o humor como uma máscara para se defender da realidade. Então, ela colocava na superficialidade, lidava com aquilo de uma forma bem-humorada, para não ter que aprofundar, para fazer de conta que tinha lidado com aquilo, que tinha liberado, que aquilo não estava doendo, que aquilo... E quando ela entendeu o mecanismo, isso foi um processo de desconstrução dela muito doloroso, porque ela passou por um processo em que ela deixou de se reconhecer por algum tempo. Porque aquilo era algo que ela mais admirava nela, que ela achava que era algo extremamente positivo. E quando ela viu que era um mecanismo de fuga, que não tinha nada de positivo ali, a não ser afastá-la da realidade, deixá-la alienada em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, ela percebeu o quanto tudo que ela construiu era num pilar de mentira, né? Então, foi um processo que levou alguns meses, que foi muito doloroso, muito difícil para ela começar a se reconhecer, a encontrar a sua verdadeira essência e permitir que essa essência se manifestasse, né? Em se permitir sofrer, em se permitir se colocar vulnerável, porque ela era muito forte, né? Tinha uma presença muito forte, e esse mecanismo fazia com que ela não se ligasse profundamente às emoções, fazia com que as pessoas pensassem que ela passava por tudo aquilo com muita facilidade, com muita tranquilidade, o que não era uma verdade. Então, se mostrar
vulnerável para ela mesma, já que ela detestava a fraqueza, ela não tinha nenhuma admiração pela fraqueza, e se ver fraca, se ver vulnerável, foi um profundo estado de desconstrução, e que foi muito importante para ela. Então, eu falo para vocês o seguinte, aquela música, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar nu, né? Eu tenho que me desconstruir de tudo que eu acho que sei sobre mim mesmo, para olhar como um observador, olhar de cima, né? Sem o envolvimento emocional, sem julgamentos, sem críticas, simplesmente analisando as minhas ações, analisando as minhas reais motivações, por que eu faço o que faço, por que faço como faço, mas não aceitando as desculpas que o nosso racional dá para a gente. Porque o nosso racional, ele é conduzido pelo nosso ego. Então, ele vai sempre tentar nos fazer não nos aprofundarmos. Né? Ele vai sempre fazer com que a gente fique na superfície, porque ele está ligado ao nosso instinto de sobrevivência, à nossa zona de conforto. Então, olhar para tudo aquilo que faz mal vai gerar mudança. E o ego, ele não quer mudança. Certo? Ele não quer que nada se modifique, porque aqui eu controlo. Eu sei como tudo acontece aqui. Eu domino tudo aqui, mesmo que seja uma porcaria, mas eu domino, eu sei que eu não vou morrer, eu sei como lidar com as dinâmicas, eu sei como encontrar pequenas ajudas, pequenos ajustes, pequenos que tornam o dia a dia um pouco mais leve, mais aceitável, mas não permitem que eu salte de uma realidade para outra. Então, como estamos projetando a nossa sombra sobre o arquétipo do Papa, esse arquétipo está falando para a gente, seja de verdade, olhe a sua verdade, se permita sair do inconsciente, olhe verdadeiramente as suas motivações, veja tudo aquilo que você tem medo, que você não quer reconhecer sobre si mesmo, porque é aí que está a chave para que você, de fato, se torne essa ponte entre o visível e o invisível, entre a razão e a intuição, a ponte que vai levar outras pessoas a processos de transformação a partir da sua própria transformação. Cada um de vocês está sendo direcionado para se tornar um farol, uma referência. O que nós estamos fazendo aqui é algo que é único e é muito especial, porque cada modulação, cada ajuste vai trazendo para nós, vai nos trazendo a possibilidade de sermos cada vez mais esse mestre ascenso na fisicalidade agora. Então, cada um de nós vai assumindo o seu verdadeiro papel de ser um farol nesse momento de transformação. Um farol individual, onde a frequência com a qual eu vivo a minha vida interfere no todo, mas também um farol capaz de direcionar pessoas para o seu próprio processo de despertar, para o seu próprio processo de caminhar em direção à liberdade financeira. Então, a gente vem falando sempre de autorresponsabilidade nesse momento planetário que a gente está vivendo. Você está sendo convocado para assumir o lugar que você veio para estar. Você não veio aqui a passeio, né? Você veio aqui com um propósito, com uma missão. Você está aqui nessa encarnação, nesse momento planetário, com um porquê. Você veio munido de inúmeras capacitações e habilidades únicas que são imprescindíveis para que a humanidade faça esse movimento, cada um de nós. E quanto mais consciência a gente tem sobre isso, quanto mais a gente age de forma consciente e intencional em relação a trazer esse mestre ascenso que nós somos para a matéria, mais estamos contribuindo de forma coletiva para a chegada de uma nova humanidade, para o ancoramento dessa quinta dimensão no aqui, no agora, tá bom? Então, a gente vai falar das sombras, né, de tudo aquilo que foi analisado no nosso campo, que gera dissonância com o campo da liberdade financeira. O que é dissonância? Tudo aquilo que me afasta vibratoriamente
do colapso de onda com a estrutura do campo de maior liberdade financeira. É tudo aquilo que me deixa mais distante de manifestar essa liberdade financeira. E ressonância é tudo aquilo que me coloca mais próximo da manifestação dessa liberdade financeira, tá? Então, quais foram as crenças limitadoras que a gente encontrou no campo? Insegurança, desconfiança de si mesmo, necessidade de controle, escassez, injustiça, ressentimento, vingança, dificuldade de perdoar, perda, solidão, desvalorização e incapacidade de amar. Então, vejam que nas outras análises, a gente não encontrou tantas crenças assim. Lembra que eu falei lá no início que esse portal com esse alinhamento jogou novas frequências sobre o planeta, sobre a humanidade, para acelerar o nosso processo? Então, vamos colocar tudo que tem que ser visto, vamos colocar em massa para a realidade, para a consciência, para que isso possa ser trabalhado. Então, todas essas crenças estão atuando em nós, enquanto grupo, mais ou menos. Mas o importante, todas elas existem em todos nós, tá? Nós podemos estar manifestando essas crenças ativamente, ou nós podemos estar projetando essas crenças através do relacionamento com as outras pessoas. Então, tragam essas dinâmicas. Vou repetir. Insegurança, desconfiança, eu desconfio do outro e desconfio de mim mesmo, tá? Da minha capacidade, por exemplo. Necessidade de controlar, não me permito ser guiado pela minha essência. Eu tenho que estar no controle. Estar no controle é criar resistência ao fluxo da vida, ao fluxo da abundância, tá? Escassez, medo da perda, né? E seguido da crença da perda. Então, eu tenho medo de perder e tenho a crença de que a perda vai chegar em algum momento. Entendem? Injustiça, eu sou sempre um injustiçado. E o injustiçado, essa crença de injustiça, eu fui injustiçado na infância, porque minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, meu pai favorecia mais um do que o outro, no meu trabalho, o meu chefe dá mais oportunidades para o outro e não para mim. Eu sempre vejo a vida por essa lente da injustiça, aonde eu sou sempre o injustiçado. E esse lugar de injustiçado, ele me desconecta da gratidão. Porque eu só consigo sentir verdadeiramente a gratidão quando eu percebo que as pessoas me favorecem, que a vida me favorece, que eu recebo tudo aquilo que eu preciso na hora que eu preciso, sem eu nem precisar pedir, que o universo gira para me favorecer. O injustiçado, nada favorece a ele. Então, ele não reconhece o que fazem para ele. Ele é aquela pessoa que as outras se sentem injustiçadas, por exemplo, ou se sentem não prestigiadas, porque tudo que elas fazem para essa pessoa não faz mais que obrigação. E ela está sempre nesse papel do injustiçado. Então, olhar para essas dinâmicas, encontrar aonde eu projeto essa injustiça, onde eu me coloco nesse lugar, vai abrir o campo para que você entre num processo de maior gratidão pela vida. Não a gratidão burocrática, tá? A gratidão real de que eu vejo que tudo me favorece a todo momento. E eu sou grata por isso verdadeiramente. Eu vejo as sincronicidades acontecendo para me favorecer, para trazer aquilo que eu preciso. No momento que eu preciso, eu penso e chega a informação. E eu olho para tudo isso e eu vejo, uau, como a vida é mágica, como tudo é perfeito. E aí eu entro nesse estado pleno de gratidão pela vida, por poder observar essas sincronicidades, por poder fazer parte dessa perfeição. Entende? Então, a injustiça me deixa afastado, desconectado dessa gratidão e da percepção da beleza da vida. Ressentimentos, vingança, dificuldade de perdoar, perda, solidão,
desvalorização e incapacidade de amar. Padrão de ação. Como é que eu estou me movimentando através dessas crenças? Porque essas crenças são ali a motivação por trás do que eu faço, certo? Então, eu adoto padrões de agressividade, de manipulação, de sabotagem, de autossabotagem e de apego. E aí eu vou trazer algo que eu acho que é importante. Lembra que eu falei que o Papa é aquela figura que quer ser vista como referência, que quer que as pessoas a admirem, que faz de tudo para que a sua vida social seja imaculada. É aquela pessoa que é casado, por exemplo, e prega de bom marido para a sociedade, mas tem uma amante há 5 anos, sabe? Mas ele é o cara que as pessoas buscam para ter conselhos de como acertar o relacionamento, né? Então, ele é o cara que ele é visto como uma referência, mas a verdade é que ele faz exatamente o oposto daquilo que ele mostra. Ele é uma fraude. Ele se mostra de um jeito e, na verdade, e por trás faz de outro. Então, esse Papa, ele trabalha através da sombra, né, que a gente projeta nesse arquétipo do Papa, trabalha através da manipulação, da mentira, do engano, né, da sabotagem, de prender alguém numa relação onde essa relação não está fazendo bem, não é o que a pessoa quer, não é o que o outro quer. Ele faz o que ele acha, mas prega ali que é o ícone da moral e dos bons costumes, né? E por trás tem uma outra família, filhos e tal, e esconde de todo mundo e vive essa vida dupla. Então, é isso que eu quero que vocês encontrem em vocês. Aonde vocês estão agindo com essa falta de integridade, com essa manipulação, com o faz de conta, né? Aonde eu estou, como é que eu me relaciono com isso? Autossabotagem tem muito a ver com a escassez e com a necessidade de controle. Porque o que eu faço? Eu mesmo bloqueio o fluxo da abundância e da prosperidade na minha vida através da necessidade de controle. Certo? Quando eu quero controlar, eu não permito que o fluxo da vida circule. Porque para que o fluxo da vida circule, eu não posso colocar resistência. E eu tenho resistência a me entregar. Eu tenho resistência a me deixar ser conduzido pela vida. Eu não confio na vida. Eu não confio de que eu vou ser suprido de todas as minhas necessidades. Onde é que está a raiz de tudo isso? Na criança ferida. Então, se você está no Instituto Maestria Quântica, onde você tem acesso a inúmeros tratamentos, você vai fazer, por 7 dias, o áudio de reprogramação informada do tratamento da criança ferida. Depois você vai passar mais 7 dias trabalhando o pai e mãe internos, para que você possa sair dessas dinâmicas. Porque a necessidade de controle é a criança ferida em relação à mãe, que não se sentiu nutrida o suficiente, né? É a criança que não foi amamentada, é a criança que não foi desejada, é a mãe que viveu várias atribulações durante a gestação, durante os primeiros meses daquela criança. Então, essa criança não se sentiu nutrida por essa mãe, que é um arquétipo, né? Que é a responsável pela nutrição. É a responsável por ensinar para a gente frequencialmente que a nutrição vem no momento que a gente precisa. Seja a nutrição do alimento, seja a nutrição de um conselho, de um colo, de um afago, da hora de vir nos socorrer na hora do choro. Por exemplo, crianças que os pais deixam chorando no berço por muito tempo, porque não querem mimar a criança, porque é dengo, porque está de banho tomado, está de fralda limpa, está alimentado, não está sentindo dor, está chorando por quê? Não tem motivo para chorar, deixa no berço até ela se acalmar e dormir por conta própria. Esse tipo de comportamento é um comportamento que vai fazer com que esse adulto
entenda que ele não é nutrido pela vida, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês muito pessoal. Quando a minha mãe me teve, ela trabalhava fora, então eu ficava com a minha avó. Quando eu nasci, a minha avó tinha 39 anos. A minha avó era muito nova e muito cheia de energia. Passava o dia inteiro na rua fazendo coisas, né? Andando, resolvendo coisas, adorava isso. E tomar conta de uma criança não era o que ela gostaria de fazer, né? E não era a pessoa mais paciente do mundo também. E aí ela fazia comigo exatamente isso. Ela, quando eu começava a chorar, ela me deixava no quarto e às vezes ela ia para o lado de fora da casa porque não aguentava o meu choro. Então ela ia para longe e eu ficava completamente sozinha chorando, bebê. Você lembra disso, Renata? Claro que não. Lembro delas contando, né, que eu era muito chata, que eu era muito chorona, que eu era muito isso, muito aquilo. Mas eu entendi o quanto isso afetava a minha vida, porque eu percebi que, sabe quando você chora muito, fica muito tempo chorando, você não faz aquele... Eu tenho isso de forma involuntária, até hoje. Ficou marcado em mim essa memória desse choro sentido. Então, às vezes eu tô normal fazendo as coisas, daqui a pouco eu tô... desse choro. É uma memória no meu corpo, que eu ainda não liberei de todo. Já melhorou, mas ela ainda existe. Se isso está marcado no meu corpo, se até hoje eu mantenho essa programação, aonde mais isso pode estar afetando a minha vida? Entendem que nada é só aquilo que a gente está imaginando, né? Então, o se sentir nutrido, ele vem em todos os momentos dessa relação com essa mãe, em que a criança sabe que pode contar. Que a hora que ela precisa, a mãe vai estar ali apoiando, né? Então, isso faz com que ela se sinta segura e nutrida. Não é só relacionado ao alimento. Então, é importante a gente olhar, ampliar para as nossas dinâmicas e tratar tudo isso, e olhar para tudo isso, e ressignificar tudo isso, tá? O apego vem do medo da perda. Então, por exemplo, eu vivi essa dinâmica por muito tempo. O dinheiro entrava, eu tinha contas para pagar, o dinheiro era para pagar as contas, mas eu ficava protelando pagar a conta porque ia acabar o dinheiro. E eu queria me sentir segura tendo dinheiro na conta, mesmo que o boleto ficasse em aberto. Olha que loucura. Era o medo da perda. O medo era o sentimento de falta, né? Da percepção da falta. Então, a gente precisa mudar a lente com a qual a gente enxerga a nossa realidade para a gente conseguir alinhar padrões mais elevados, alinhar crenças mais empoderadoras, alinhar novos paradigmas, sim, por que não, né? Que vão fazer com que a gente vivencie experiências mais elevadas e saia desse ciclo repetitivo. Que virtudes vão poder nos auxiliar para tudo isso? A virtude que saiu para essa semana é a comunicação através da instrução. Então, o Papa, lembra que eu falei com vocês também, logo no ensino, que o Papa fala de ensino e de estrutura? O Papa fala de conhecimento, de sabedoria. Então, aqui a comunicação através da instrução, ela está dizendo para a gente o seguinte: busque informações, estude sobre, se dedique, né, para entender melhor as suas verdades, para encontrar a raiz, busque em conteúdos, busque em cursos, em aulas, em livros. Lá no Instituto Maestria Quântica você tem uma biblioteca liberada para você acessar os livros que eu já li, que eu já validei, que são incríveis, para que a gente possa trabalhar todas essas questões. Então, a virtude é a comunicação através da instrução. Falar sobre, né, essas dinâmicas, estudar sobre elas, se instruir, vivenciar esses conhecimentos, colocando em prática. Tudo isso vai nos ajudar a superar e a tornar o nosso campo mais coerente com a liberdade financeira.
A condição mental e psicológica, como é que tá? Desafiadora, né, gente? Então, vamos lá. Excesso de pensamentos, pensamentos obsessivos, vingança de novo, senso de injustiça de novo, autossabotagem novamente, mania de perseguição, pessimismo, rigidez mental. A rigidez mental também é uma característica da sombra projetada sobre o arquétipo do Papa, tá? Falta de presença, falta de estado de presença, negatividade, presunção, conflitos internos e, claro, conflitos externos, né? Não é o interno criando o externo para que eu interaja com aquilo que está dentro de mim. Então, se dentro de mim eu estou em conflito, é óbvio que eu vou viver nas áreas da minha vida esses conflitos para que eu entenda as dinâmicas, para que eu entenda tudo aquilo que eu preciso me desenvolver, tudo aquilo que eu preciso trazer para a consciência. Como é que está o estado emocional? Abandono, aflição, tristeza, mágoa, amargura, desânimo, desapontamento, desconfiança, inclusive, de si mesmo, falta de confiança na vida, no todo, falta de esperança, falta de iniciativa, frustração, ganância e hipersensibilidade. Então, vamos entender que o nosso campo ele está extremamente fragilizado nessa semana, porque é importante a gente estar vivendo todas essas dinâmicas, tá? Aspectos espirituais. Vamos entender que esse momento que a gente está vivendo com todas essas dinâmicas emocionais, mentais, é o nosso momento de prova. É onde o universo está nos colocando à prova se tudo aquilo que a gente acredita que aprendeu, que desenvolveu, se a gente vai colocar em prática na hora que precisa. Se todas as transformações são transformações reais, são transformações que nós integramos realmente. Então, a gente está vivendo um momento de prova que tem tudo a ver com esse alinhamento, tá, gente? Nós estamos também com um rombo na aura, vivendo aspectos de autopunição, miasmas e larvas, ok? Tudo isso já está sendo trabalhado nos nossos campos, mas é importante que vocês ganhem consciência sobre isso. Padrões sistêmicos herdados, padrão de lealdade sistêmica, de ordem sistêmica, de exclusão, de culpa, de vergonha, de repetição de padrões, de sacrifício, de perda e de separação. Está tudo no nosso campo, enquanto grupo. Está tudo, a gente está vivendo todas essas dinâmicas ao mesmo tempo. Então, gente, simplesmente se acolham, sejam gentis com vocês, porque o bagulho tá punk, certo? Vamos lá. Inclusive, a gente tem também influências sistêmicas através que reverberam, né, no processo de sucesso e de prosperidade, que é vítimas familiares e sucessos interrompidos, tá? Que trazem para nós os padrões de escassez e de dificuldades financeiras. E no aspecto relacional, né, sistêmico relacional, abandono e rejeição. Então, são esses os aspectos ancestrais e herdados que estão manifestando no nosso campo, ok? Agora a gente vai falar do diagnóstico energético. Vamos lá, a gente está com 432 Hz, a gente continua ali no potencial da abundância, que vem dizendo para a gente, entre em contato com essa abundância interior. E para isso, sair do estado de injustiça é extremamente importante, porque a abundância ela vem junto com a gratidão. Então, você poder olhar a vida e ser grato pela vida que vive agora, identificar as belezas que acontecem na sua vida agora, as sincronicidades, tudo, até dos desafios, o quanto ele é coerente com o que você quer manifestar, o quanto esse aprendizado é necessário para que você dê o salto, para que você chegue aonde você precisa, aí sim você começa a vibrar
frequências altas, ancorar essas frequências no agora, tá? Então, a gente continua ali na mesma faixa de vibração, né? Manifestando, entendendo que a gente precisa chegar a 964, ok? Que é a parte da expansão, que é quando todas as áreas fluem com naturalidade, fluem o fluxo da vida. Só que lembrem, a gente está criando resistência ao fluxo. A gente não está se permitindo fluir com a vida, tá? Os nossos corpos energéticos, ficou tudo uma bagunça, gente, essa semana. Os corpos energéticos, todos eles hipoativos. Quer dizer, isso está impactando na sustentação de frequências mais altas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu falei antes, todos os padrões mentais, emocionais, estão no nosso campo. E isso faz com que a gente baixe a nossa frequência. Baixando a frequência, os centros de energia, eles vão girar mais lentamente. É o processo, e a gente precisa reverter isso, tá? Então, isso quer dizer que a gente pode sentir perda de vitalidade, as nossas manifestações, elas ficam fragmentadas e a gente perde a coerência com a realidade que a gente quer manifestar. Tá? A gente começa a perder foco, a gente começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, a entrar em processos de insegurança, de insatisfação, de frustração. Então, isso tem a ver com esses corpos energéticos hipoativos. Os nossos chakras também hipoativos, né? Limitando a nossa capacidade de conexão e de expressão e de materialização da abundância. Isso gera bloqueios na recepção e transmissão da energia da própria liberdade financeira. Os meridianos, gente, todos os meridianos, tudo deu ruim essa semana, tá? Então, fiquem felizes. Se você está se sentindo mal, fique feliz porque você está se curando, ok? Então, a gente entrou em processo de tonificação. Os meridianos do pulmão, dos rins, do intestino grosso, do coração, do intestino delgado, da circulação do sexo, do baço, do triplo aquecedor. Então, o desequilíbrio nesses meridianos indica falta de fluxo vital, afetando a ação, a coragem, a vitalidade necessária para prosperar. A gente vai sedar, tá? Porque está hiperativado o fígado, a bexiga, a vesícula, o estômago, vasoconcepção, vaso governador. O excesso dessas energias nesses meridianos sugerem que a gente está vivendo padrões de tensão, de sobrecarga emocional, de sobrecarga mental que impedem o fluir natural da abundância. Então, vamos entender o seguinte: tudo aquilo que eu falei lá em cima, ele é validado, está sendo validado aqui no campo energético, mostrando para a gente como tudo aquilo que está no campo informacional está reverberando no campo energético, ativando, né, a desconexão dos nossos sistemas para manifestação dessas limitações, dessas crenças limitadoras, desse padrão mental e emocional mais densos, ok? Nosso sistema nervoso e o campo eletromagnético. O coração está hipoativo, e isso traz uma dificuldade de conexão com a energia do amor e da expansão, que são fundamentais para a manifestação financeira. O cérebro hipoativo. O que acontece, né? Excessos de pensamento, mas o cérebro está com baixa criatividade, baixa de clareza mental, dificuldade na geração de oportunidades e de encontrar soluções. Então, o que acontece? Eu fico focado no problema. Eu não consigo sair do problema. Se eu não saio do problema, eu não consigo encontrar uma solução. Porque a solução está uma oitava acima do problema. Eu preciso estar com a mente clara, limpa, equilibrada, para poder olhar de cima e entender qual a melhor dinâmica para sair daquela situação. E o nosso queridíssimo nervo vago, preso na atividade dorsal, né? Que é uma resposta de estresse ao estado de defesa, que impede o relaxamento necessário para o fluxo da manifestação financeira e ainda enche a gente de cortisol, ok? Então, vamos lá. Ó,
os principais bloqueios para a manifestação da liberdade financeira. Frequência insuficiente, 432, ela ainda está ligada, né, nessa frequência racional e estrutural, e não é o suficiente para levar a gente para manifestação instantânea, entendendo que o sarrafo está lá em cima. Quando eu falo 964 Hz, é aquele estado em que a vida flui de forma abundante, que existe uma conexão grande, que quase já não tem mais limitações. Então, o nosso sarrafo está lá em cima. 432 Hz já é um campo expansivo, tá? Embora possa parecer muito distante desse 964, que é o padrão de total liberdade, né? Mas ele já é um campo positivo, que é capaz de manifestar muitas coisas bacanas já para a vida da gente. Já é capaz de nos deixar estruturados financeiramente, mesmo que ainda não no estado de liberdade, mas no estado de estrutura. Então, o que a gente precisa entender? Que eu preciso sair desse racional, eu preciso ir além do racional, eu preciso me permitir sair do controle do racional, né, para me permitir fluir, para me permitir ser conduzido pela minha divindade, pela minha essência. Os corpos energéticos hipoativos, sem vitalidade, os corpos não conseguem sustentar por muito tempo vibrações altas que são necessárias para a liberação para a conexão com o campo dessa liberdade financeira, né? E também tira de nós a condição de cocriar de forma acelerada. Por quê? Porque não tem energia. Lembra que os pilares da cocriação são ressonância, quantidade de energia e qualidade da energia? Se eu não tenho quantidade de energia, não adianta, não vai manifestar, ok? Chakras bloqueados. Fluxo de energia entre os chakras é essencial para que a manifestação ocorra de forma harmônica. O bloqueio impede o fluxo adequado da intenção até a manifestação. Os meridianos em desequilíbrio, né? A sobrecarga do fígado e do estômago indica um padrão de tensão, controle e ansiedade. Olha o nervo vago com o excesso de cortisol se apresentando no fígado, no estômago, certo? A falta de energia no coração e nos rins reduz a coragem e a capacidade de sustentar as mudanças, tá? Sistema nervoso no estado de defesa. A gente está ali no reptiliano, sobrevivência. Então, se eu estou na sobrevivência, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de não ter o que comer, eu estou com medo de não ter onde morar, eu estou preso nos problemas, eu estou preso nas dinâmicas dos desafios, eu não consigo olhar tudo isso como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Tá? Então, o nervo vago preso na atividade dorsal indica que nós, enquanto grupo, estamos vivendo no padrão de sobrevivência, o que impede a expansão necessária para receber a liberdade financeira. Então, o que isso significa na prática? Que nós estamos atraindo oportunidades financeiras, mas não estamos conseguindo sustentar. Pode haver oscilação no nosso fluxo financeiro com ganhos temporários seguidos de perda, ou seguidos de muito tempo sem ganho, tá? Que o medo e a tensão e a desconfiança bloqueiam a nossa capacidade de receber em plenitude. Que a energia da escassez ainda está presente e precisa ser completamente transmutada para que a manifestação aconteça de forma definitiva. Então, aqui a conclusão diz o seguinte, né? A manifestação da liberdade financeira só será possível quando o grupo elevar essa frequência para patamares acima de 700 Hz, entrando no campo da expansão e da fluidez. Atualmente, a 432 representa um estado intermediário do grupo. Já pode ter pessoas que individualmente já estejam nesse patamar, mas enquanto grupo, nós estamos nessa dinâmica, ok? Ainda sem capacidade de sustentar plenamente a energia da abundância. Para que a transição ocorra, é essencial remover os bloqueios emocionais, liberar tensões energéticas, ativar o fluxo de energia em todos os sistemas do corpo e da consciência. Sem isso, a realidade financeira permanecerá limitada por padrões de medo, controle
e escassez inconscientes. Então, vamos entender o seguinte. A modulação já aconteceu e vai estar reverberando até a próxima segunda-feira, quando uma nova modulação vai acontecer. Mas, como a gente está iniciando o mês de março, para você que está lá no Instituto Maestria Quântica, você vai receber uma mandala para o mês de março, para ancoramento e liberação de tudo aquilo que está dissonante dessa liberdade financeira para o mês de março, para as dinâmicas do mês de março. Então, você vai receber lá no Instituto, você vai receber um índice para você informar a sua água, caso você não tenha o seu Aqua. Se você tem o Aqua, você vai acessar o app do Aqua para gravar o seu cartão com o protocolo da modulação para o mês de março, porque vai reforçar tudo isso que a gente está fazendo e acelerar o processo. Tá? Então, é uma geometria que você vai poder colocar no seu telefone para poder estar reverberando em você por mais tempo. É a água informada para auxiliar você e o áudio de reprogramação para a liberdade financeira para o mês de março. Tudo isso vai estar liberado para você essa semana lá no Instituto Maestria Quântica. Se você ainda não está no Instituto, é uma assinatura de R$ 59,00 que você acessa todos os meus conteúdos. Lá você tem atividades energéticas, lá você tem áudios de reprogramação, você tem aulas, você tem conhecimento, acesso a conhecimentos que são oferecidos em escolas de mistério, para que você consiga ser esse mestre ascenso mais rapidamente, para ampliar a sua consciência. Além disso, a gente também tem a nossa biblioterapia, que todos os livros que eu tenho, eu disponibilizo para você dentro da plataforma, para que você possa ler, para que você possa ampliar os seus conhecimentos. E, além disso, a gente tem uma aula por mês, ao vivo, que é um sábado inteiro, onde a gente passa juntos, trabalhando aquilo que é mais necessário para aquele momento que a gente está vivendo. Então, no mês passado, nós trabalhamos como quebrar o hábito de ser você mesmo, do Dr. Joe Dispenza, trazido para a prática. Uma leitura feita por mim, com atividades desenvolvidas, com um passo a passo para que em 90 dias você transforme a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. Nós tivemos essa aula no dia 25 de fevereiro. Essa aula vai ser disponibilizada também dentro do Instituto. Então, nós temos a aula ao vivo, depois nós temos uma versão dessa aula colocada direto no Instituto. Todo o nosso material, ele é informado com amorfos. Então, entenda, nós estamos utilizando aquilo que existe de mais novo dentro da ciência, dentro da tecnologia de ponta, para alterar a realidade. Nós estamos utilizando um equipamento quântico em todo o trabalho que a gente desenvolve. Então, você não só recebe a modulação semanal, você recebe as modulações também a nível mensal, através desse material que vai ser liberado, que é liberado todo mês no Instituto, para potencializar o seu trabalho. Ok? Para potencializar a sua liberdade financeira, para potencializar o seu propósito, para que você consiga ser esse farol que você veio ser mais rapidamente, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que tenha sido esclarecedor. Se a sua vida está uma bagunça, se a sua mente está uma bagunça, se as suas emoções estão bagunçadas, bem-vindo, sorria, fique feliz, porque você está se curando, tá bom? Beijo, tchau!